referred to directly to Russia and to Iran, the regime of Iran. You know, what nation would want to be associated with? And the president ending his remarks tonight about the coalition that has been formed between Great Britain and France and this attack on Syria tonight, about it's a battle against barbarism and brutality, Brett. This was building throughout the week. Yeah, I think those two lines, Sean, stuck out to me, too, when he talked about Assad and the crimes of a monster, and then directly talking to Russia and Iran about what kind of nation wants to be associated with this mass murder. And how he said tonight, we must stop the production and use of all of these chemical weapons. Yeah, and remember that Russia had pledged to get, as part of this deal with the Obama administration, to get the chemical weapons out of Syria. That clearly did not happen. And when they have been used, we're told by several officials that there are dozens and dozens of times when there have been not only chlorine bombs, but chemical weapons attacks of some kind, and that the UN has been tracking all of this, and the US, obviously, on the ground, believing that they have agora, e para a gente prestar atenção, vão ser nos próximos minutos ou nas próximas horas qual vai ser a reação dos russos. A gente passou a semana acompanhando o argumento de Moscou de que qualquer ataque contra a Síria seria respondido à altura, teria interceptação desses mísseis, mas ao mesmo tempo, apesar de no campo do discurso ficarem um pouco de ameaças, as informações também ao longo da semana era de que russos e americanos trocavam informações para evitar mortes russas em caso de um ataque dentro da Síria. Vale a pena lembrar, o presidente Putin na Rússia é o maior aliado de Bashar al-Assad na Síria e mobiliza tropas russas dentro do território sírio. Então o nosso medo em relação a esse ataque norte-americano é efetivamente um ataque que provocar baixas russas, né? O que pode provocar aí uma escalada de violência, uma escalada militar que envolva essas duas potências, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia. Anunciou que forças dos Estados Unidos e também forças do Reino Unido, além de forças da França, que estão atacando nesse momento posições de Bashar al-Assad na Síria, especialmente posições de onde teriam partido ataques com armas químicas. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente americano, e o professor Fernando Brancoli está conosco, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo esta análise de um anúncio que acaba de acontecer diretamente da Casa Branca. Eu pergunto ao professor Costa, já dos russos? É um sinal de internet, professor. Já se consegue, então, avaliar alguma reação por parte dos russos nesse momento? Olha, eu estou aqui, a internet está um pouco ruim, mas eu estou acompanhando aqui os canais de informação por parte do Ministério de Relações Exteriores da Rússia e até os canais de mídia social, onde os russos costumam se manifestar bastante. Até agora a gente não teve grandes manifestações. Mais ou menos sem se enquadrar naquelas expectativas históricas. Nós temos um presidente que tem aí uma presença imperial na sociedade russa, foi reeleito em uma grande quantidade de votos e que, de alguma forma, sempre afirma que a maior tragédia do século XX foi o colapso do Império Soviético. Então, quando nós todas as questões e a situação do possível envenenamento do ex-agente, children thrashing in pain and gasping for air, these aren't the actions of a man, they're crimes of a monster. And then the challenge to Russia and the challenge to Iran directly. Your reaction? The president is not an interventionist, and I know the left doesn't believe this. He is a very, very compassionate man, whether he's meeting with victims from Parkland or whether he's looking at the footage of that chemical weapons attack in Syria. And we're not interested in a large footprint. That's not what the president believes in. But he believes in a simple saying: for evil to triumph, all you need is for good men to do this nation and what it stands for. We can't fix everything. The president was clear. There is evil, there are atrocities around the world, and we can't solve all of them. But when we have a capacity to respond to a monster like Assad, who has been responsible for a civil war that has caused the deaths in the last 7 years of 500,000 people, if we have a capacity to respond, we are duty-bound
to do so. And that is what is happening tonight. And he sent a very clear message to Russia and to Iran. You have to draw your own internal red lines now. You have to decide if you are prepared to pay a further price for sponsoring being a friends with the regime. United States, the economic advantages that he would prefer to have friendship, as he often does. General Tato, let me bring you in here. The words of the president tonight following the horrors of World War I a century ago. Civilized nations joined together to ban chemical warfare, and chemical weapons are uniquely dangerous not only because they inflict gruesome suffering, because even small amounts can unleash widespread devastation. And the purpose of these actions is to establish a strong deterrent. These are specific precision strikes. So I believe Dr. Gorka is right. This is not a long-term protracted conflict that the president is talking about. It is to stop the specific use of chemical weapons, as we saw these images this week. Yes, Sean, absolutely. The president was right on the money in talking about the devastation that chemical weapons can cause. And it's part of our national security strategy. There are two underlying principles. One is to stop the proliferation of weapons of mass destruction. Isso antes, ele já tinha anunciado via Twitter, via redes sociais, sobre o desejo de atacar, mas o Pentágono, naquela ocasião, ficou enfurecido com o presidente de anunciar, assim, pelo Twitter a intenção de atacar. Estava mais cauteloso, querendo planejar melhor esse ataque, um ataque maior do que nós vimos na primeira vez, no primeiro ataque contra o regime de Sírio, que aconteceu no ano passado, exatamente um ano, um ataque naquela época contra a infraestrutura do regime sírio, contra uma base aérea do país, Damasco, né, como vocês estavam vendo, parece que houve, já há relatos, né, de que esse ataque tenha acontecido em Damasco ou nos arredores ali da cidade. Nós não temos detalhes ainda sobre isso, mas a expectativa então é que tenha sido um ataque maior contra o regime sírio para destruir o programa de armas químicas do regime. O Pentágono vinha sendo mais cauteloso, querendo preparar melhor essa resposta, especialmente porque temia uma escalada do regime de Bashar al-Assad e já vinha prometendo derrubar mísseis americanos ou da coalizão de aliados com os Estados Unidos. Agora nós, então, temos essa informação. O presidente Donald Trump agorinha chegou aqui na Casa Branca para fazer esse anúncio, um anúncio que até então ninguém imaginava. A gente sabia que o presidente cancelou uma viagem à América Latina, ele que estaria em Lima hoje, cancelou para ficar aqui e coordenar essa resposta, como eu dizia. Então, ele vinha pressionando por uma resposta mais dura. O Pentágono tentava envolvidos nessa ofensiva, mas ainda a estratégia de longo prazo na Síria ainda é uma coisa que não existe, não há consenso entre a Casa Branca, o Pentágono, o Departamento de Estado, muita confusão aqui para como será daqui para frente. Heraldo. As informações da Raquel Krahenbuhl, que está na Casa Branca e acompanhou todo o pronunciamento do presidente americano. O pronunciamento foi feito logo depois das 10 horas da noite, já no início aqui do nosso Jornal das 10. Posições do governo de Bashar al-Assad estão sendo atacadas neste momento. Aí nós temos aí algumas imagens já dos ataques das aeronaves que estão partindo. Assad, should he decide to use more chemical weapons in the future, and of course the powers that have signed the chemical weapons prohibition have every reason to challenge Assad should he choose to violate that. But right now, this is a one-time shot, and I believe that it sent a very strong message to dissuade him, to deter him from doing this again. U.S. lost. We'll brief on that in the morning. We want to give you a full brief in the morning. Right now, we have no reports of losses. Thank you. Secretary Mattis, Chairman Dunphy, thank you.